Fala, futuro servidor! Seja bem-vindo à aprovação mapeada, que é o professor Eigre. Hoje a gente começa a aula de uma forma diferente. Eu vou colocar aqui na lousa uma questão de concursos de 2020 e eu vou pedir para que você responda a questão escolhendo qual item é o item correto, ok? Só que eu vou te pedir que você responda essa questão o mais rápido possível, tá? Só responda na sua mente e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ok, muito bem, acredito que você já tenha respondido. E a questão diz então que a administração pública indireta, né, compreende as seguintes entidades, exceto, então ele está procurando aqui aquilo que não é uma entidade da administração pública indireta, correto? Então, ele traz aqui letra A, autarquias, letra B, empresas públicas, letra C, sociedades de economia mista, letra D, fundações partidárias e letra E, agências reguladoras. Agora, eu vou ir aqui para o nosso mapa, tá? Nosso mapa de administração pública, que diz que a administração pública é a administração direta, administração indireta, como nós já vimos na aula anterior, e nós vamos repetir isso aqui algumas vezes durante as próximas aulas, inclusive com muitas questões, para que você que já sabe isso aqui possa revisar e pegar algum detalhe que você não tenha conseguido pegar até agora, e você que está começando a estudar para concurso possa entender de fato a diferença entre a administração pública direta e indireta. A administração pública direta, a gente sabe que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Na próxima aula, inclusive, a gente vai falar sobre os órgãos despersonalizados que estão aqui dentro, ok? E nós temos a administração indireta, que é aquela que cuida das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. A gente vai ver mais na frente que as autarquias elas podem ser comuns sob regime especial ou fundacional. Uma autarquia fundacional é uma espécie de fundação pública, tá? Enfim, a autarquia, tirando a fundacional, ela pode ser comum ou sob regime especial. Quando a autarquia é sob regime especial, eu não vou falar disso aqui agora, mas quando ela é sob regime especial, ela pode ser uma agência reguladora ou uma agência executiva, tá bom? Dito isso, eu vou voltar para a questãozinha, porque a questão ela induz a um erro e na verdade eu te induzi a um erro ainda maior, tá? Agora a gente vai ver a questão aqui, eu vou inclusive trazer para você saber de onde que é essa questão. Essa questão foi uma prova do Instituto Unifil 2020, Prefeitura de Cunhaporã, Santa Catarina, cargo auxiliar administrativo. Só que a questão original, ela não tem aqui no final agências reguladoras. Você pensou que a exceção na administração pública direta seria a agência reguladora? Se você pensou isso, você errou, tá? Porque esse item ele nem existe na questão. Eu quis te induzir ao erro, tá? Por que eu quis te induzir ao erro? Porque eu preciso que você perceba como que o examinador vai te induzir ao erro e ele, nessa questão, ele já te induziu ao erro de uma outra forma. Por quê? Administração pública indireta. Autarquias, é administração pública indireta? Sim, né? A gente já viu que sim. Empresas públicas, também. Sociedade de economia mista, também. Agora, existe fundações partidárias dentro da administração pública indireta, pessoal? Não existe, tá? Então, o erro está aqui, ó, quando ele trouxe fundações partidárias, tá? Então, essa é a exceção, esse é o item errado, porque fundações partidárias, como a gente viu aqui no nosso mapa, não fazem parte da administração indireta. O que faz parte da administração indireta são as fundações públicas, tá? Ou as fundações, as autarquias fundacionais, que é a mesma coisa, tá bom? Então, eu trouxe isso aqui de uma forma bem simples para a gente mostrar como que o examinador vai te induzir ao erro, tá? E a gente vai ver, inclusive, algumas questões já nas próximas aulas, tá? Sobre esse tema aqui, esse tema central aqui, divisão de administração pública indireta e indireta e como que aqui eles podem te pegar, tá bom? E a gente está estudando justamente para que isso não aconteça, para que quando vem uma questão como essa, a gente consiga acertar e fazer mais um pontinho aí rumo à nossa aprovação, ok?
Então, mais uma vez, fundações partidárias. Cuidado. Outra coisa também que eu quero te falar aqui. Por que que eu insisti nessa questão aqui, mesmo ela sendo uma questão fácil? Porque eu sei que mesmo ela sendo fácil, muita gente erra. Erra por quê? Em primeiro lugar, eu confesso que até eu, quando eu olhei a questão, eu falei, como assim? Mas só tem essas 4, cadê a letra E? Não tinha a letra E, eu já fiquei procurando, mas como assim? Então eu demorei a ver que eram fundações partidárias, não fundações públicas. Isso porque o nosso cérebro, ele costuma, por exemplo, quando é um conjunto de palavras, tipo aqui, empresa pública, ou fundações públicas ou partidárias, sociedade de economia mista, o cérebro ele tenta adivinhar o que vem em seguida. Então olha só que interessante. Tem fundações na administração pública indireta? Tem. Fundações públicas começa com P? Sim. Então isso aqui já induz o teu cérebro a achar que está certo, ok? Vou te dar um exemplo aqui bem bobo. O meu nome você sabe que é Wagner, né? Também conhecido como Eigre. E o que acontece? Como meu nome começa com W-A-G. Como é que você acha que a maioria das pessoas me chamam? Quando elas vão ler o meu nome, elas me chamam de Wagner. Porque o cérebro delas já traz isso. O cérebro delas já traz que quando tem o W, A e o G, em seguida vai vir um N, E, R. Então é Wagner e não Wagner, né? Como algumas pessoas me chamam. Então, novamente, o nosso cérebro ele tem essa tendência de tentar adivinhar o que vem em seguida. Tem até uma brincadeirinha na internet, eu vou ver se eu acho aqui. Então vamos lá, olha só, trouxe aqui para você, consegui achar aqui na internet o texto. Olha só que interessante, não importa a ordem das letras dentro da palavra. Basta que a primeira e a última estejam no lugar certo para que você entenda o que está escrito. Olha só que interessante esse texto aqui. Né? O nosso cérebro ele tem essa tendência de já querer antecipar, antever o que vem pela frente. Né? Então a gente falou aqui no caso de fundações públicas, olha como tem um P de pública e tem um S no final, né? Inclusive o AS no final de públicas, mas no caso é partidária. Então, por que novamente eu estou batendo nessa tecla? Porque na hora da sua prova, aqui quando a gente está estudando, quando a gente está treinando, a gente tem todo o tempo do mundo para resolver uma questão como essa. E por isso que no começo do vídeo eu pedi para que você respondesse rápido. Por quê? No dia da prova você tem, em média, 1 minuto e meio para cada questão. Então, dentro desse 1 minuto e meio, você está estressado, você está ansioso, seu cérebro está fervendo. Então, esteja pronto para esse tipo de desafio, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aulinha rápida de hoje. A gente retorna em seguida com mais questões. Fica com Deus e até a próxima.